Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, por aqueles que agora são felizes e choram, por aqueles que agora choram, nascem, por aqueles que agora nascem, morrem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, o que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Tem alguém perto de você que você sente motivado a louvar a Deus pela vida dela? Então, faz, vamos lá. Coloca as mãos sobre esse irmão aí, louva a Deus pela vida desse irmão. Louvado seja o meu Senhor por todas as suas criaturas, quanto mais pelos seus filhos, pelo sol e pela lua, quanto mais pelos seus filhos. Então vê aí alguém que está perto de você e vai louvando a Deus pela vida dessa pessoa. Vai exaltando o santo nome do Senhor, pela existência desse filho, desta filha amada de Deus. Bendiga o santo nome do Senhor. Bendiga o santo nome do Senhor. Louvado seja o meu Deus, por quem está à minha direita, por quem está à minha esquerda. Louve o Senhor, coloque as mãos sobre esse irmão querido. Esse irmão que você pode sentir. Presença de Deus do teu lado aí. Presença de Deus, louve a Deus pela vida dele. Se te faltar as palavras, deixa o Espírito motivar. Deixa o Espírito vir em teu auxílio, te auxiliar a agradecer a Deus pela vida desse irmão. Quer ele um formador, um coordenador. Louvado seja o meu Senhor. E agora com ele, você pode cantar junto com ele. Vem Espírito, vem Espírito. Por quê? Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Você pode fazer isso segurando a mão desse irmão. Vem Espírito, vem Espírito. Diga sozinho, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. E se você quer exercer o carisma do amor, comece pedindo o Espírito Santo para esse irmão. Esse irmão que vocês estão aí 2 a 2. Você disse que quer amar, então começa amando quem está do seu lado. Começa amando esse irmão, essa irmã, pedindo o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo venha trabalhar agora nossas mentes, coração, entendimento, entusiasmo, vontade. Peça mesmo que o Espírito Santo te motive agora. Que o amor que está no seu coração te leve a pedir com amor o Espírito Santo para esse irmão. Esse coordenador. Este formador. Peça com muito amor o Espírito Santo. E quando te faltar as palavras, deixa o Espírito Santo ir falando através de você. Mas não canta no Espírito não. Deixa o Espírito Santo falar através de você. Shiria la Maria la yala yala Maria la yala yala Maria la yala 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 yala. Agora cante no Espírito sobre esse irmão. Amém? Antes de você dar um abraço a esse irmão, que a gente sempre termina dando um abraço, eu só vou dizer uma coisa. Tem um filme chamado Pequeno Príncipe, que num dos momentos do filme, uma raposa começa a seguir o Pequeno Príncipe, porque ele deu atenção para ela. E ela querendo se desfazer, se descartar da raposa, e a raposa não se afastava dela. E aí ela perguntou, por que você está me seguindo? E a raposa disse para ela, és responsável por aqueles que cativam. Se você sempre orar com amor, pedindo o batismo do Espírito Santo para aqueles que trabalham com você, lá no seu grupo de oração, acredite, você nunca estará sozinho, sem ter um irmão do lado. Amém, Jesus? Gente, tem uma menina, a Rafaela, que está chorando ali na entrada, porque ela não acha a avó. Parece que o nome da avó é Narcisa. Não está aqui a avó da Rafaela, né? Tá bom. Vamos sentar? Kátia, eu só queria que você apresentasse, então, dali mesmo pode ser, o Vincent. Agora quem vai nos falar é o Vincent, que está aqui conosco, que já foi apresentado, né, da Diocese de Boston, nos Estados Unidos. Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem uma missão da Renovação do Brasil lá nos Estados Unidos. O que nós fazemos lá? A gente está dando suporte nas formações dos grupos de oração dos brasileiros que moram lá, que são muitos. Então, há 2 anos, a gente tem ido dar formação, alguns coordenadores de ministério, enfim, nossos materiais também estão indo para os brasileiros. E o Vincent tem feito uma unidade muito grande com a Renovação do Brasil lá, porque ele tem visto assim como que tem sido a organização e por causa da organização o crescimento. Então, eu tive lá em outubro
E pela primeira vez tive uma reunião com o Conselho da Renovação Arquidiocesana de Boston, americana dessa vez, passando toda a realidade da renovação no Brasil. E eles ficaram muito interessados em tudo que está acontecendo aqui, porque lá a renovação está assim, bem diminuindo bastante, não tem jovens, os grupos são super pequenos. E ele ficou muito interessado, então, de vir. Ele está aqui desde domingo, está assim com a cabeça a mil, anotando tudo. E por isso, então, já começando a usar a nossa formação. É uma alegria grande, porque é uma profecia do Senhor para aquela nação, de uma grande evangelização. E se a gente está podendo contribuir com isso, né? Ele está aqui, então, coletando dados, participando das formações, se comunicando com todo mundo, embora não fale o português, mas ele fala que ele está usando a linguagem do amor. Tá? Então, vou passar a palavra. Vamos rezar por ele. Estender as nossas mãos. Sim, Senhor, nós colocamos o Vincent na tua presença agora. Te agradecemos pela vida dele, pela vinda dele até aqui. E te pedimos, Senhor, que se tu trouxeste até nós, o Senhor coloque na boca dele as palavras que já estavam preparadas para que nós a ouvíssemos. E pelo dom do teu Espírito Santo, abre o nosso coração e o nosso entendimento para o que ele vai falar. Nós te pedimos, derrama toda a tua unção e toda a autoridade no teu nome sobre o Vincent. E nós o consagramos também a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Good afternoon. I would like to tell you about something that I hear in my prayer life. Eu gostaria de contar a vocês algo que eu tenho escutado do Senhor na minha vida de oração. The Lord has repeated this message to me over and over O through the Senhor years. tem repetido ao longo dos anos essa mensagem para mim. Repetidas vezes o Senhor falou isso para mim. Which tells me two things. E o que o Senhor me fala são duas coisas. One, it's very important. Uma é muito importante. Two, I didn't learn my lesson yet. E a segunda é... A primeira coisa que ele me diz é que é muito importante. E a segunda é que eu ainda não aprendi a lição. And the message is this. E a mensagem é esta. Don't think you know the answer. Não pense que você sabe a resposta. Keep asking questions. Continue fazendo perguntas. Keep asking questions. Continue se indagando. Keep asking questions. Continue fazendo perguntas. Why is this? Por que isso? Because when we ask questions, we remain open to receiving new information. Porque quando nós fazemos perguntas, nós ficamos abertos para receber informações novas. Oftentimes, when I encounter a situation, I think I understand it. Muitas vezes, quando eu estou em frente a uma situação, eu acho que eu entendo o que está acontecendo. I think I know everything that's important about the situation. Eu penso que eu sei tudo que é importante, o que é a respeito daquela situação. And so I close off the opportunity for new information. E aí eu me fecho à oportunidade de receber novas informações. Because I believe I already have enough information to do what must be done.
porque eu acredito que eu já tenho informação suficiente para fazer o que precisa ser feito. Let me tell you a story. Eu quero contar uma história para vocês. When I worked in industry, I had 3 managers working for me. Quando eu trabalhava na indústria, eu tinha 3 gerentes trabalhando sob as minhas ordens. I had to go and ask the people in my community to work extra hours. E eu tinha que pedir para as pessoas na minha comunidade para fazerem hora extra. Community, you mean work community? Yeah, my work community. Ele disse comunidade, mas é a comunidade de trabalho, lá no trabalho dele. I was a new manager at the time. A new manager? New manager, yeah. Ele era um gerente novo, sem experiência naquela época. The men didn't like the idea of having to work extra hours. E as pessoas lá no meu trabalho não gostavam da ideia de ter que fazer hora extra. And they started to complain. E eles começaram a reclamar. One of the managers that worked for me Um dos gerentes que trabalhava para mim said to the men, "Don't listen to him. disse para os homens, não escutem o que ele diz. Get back to work and I'll give you your assignments." Voltem para o trabalho e eu vou dizer para vocês o que fazer. I felt hurt and embarrassed. Eu me senti ferido, humilhado e envergonhado. So I decided I was going to speak to this man E eu decidi que eu ia falar com esse homem, esse gerente, and tell him not to embarrass me like that again. e dizer para ele não me colocar numa situação embaraçosa dessas novamente. I was going to explain to him that he was out of line. Eu ia explicar para ele que ele tinha saído das normas. But I prayed for the guidance to speak with him and the right time to speak with him. Mas daí eu fui orar, pedindo para o Senhor a hora certa de falar com ele e a orientação do Senhor sobre o que dizer. Finally, I asked him to meet with me so we could discuss this. E finalmente eu pedi para ele, para nós nos reunirmos para que pudéssemos discutir isso. As I began to speak to him and say, "Remember what happened the other day in the laboratory?" E quando eu comecei a falar com ele, eu disse, você lembra o que aconteceu outro dia lá no laboratório? The Lord spoke to my heart, O Senhor falou ao meu coração. and he told me that the man had stepped out in front of me in order to protect me from the anger that the other men felt. E o Senhor me disse que aquele homem tinha, assim, passado à frente de mim, porque ele queria me proteger da raiva que os trabalhadores estavam sentindo de mim. By telling them not to listen to me, he was accepting their displeasure at having to work. Ao dizer a eles para não escutar a mim, ele estava tomando sobre ele mesmo todo o descontentamento dos trabalhadores por terem que fazer hora extra. So I asked him, "When you said that, was it because you were trying to protect me?" E daí eu perguntei para ele, quando você disse aquilo lá no laboratório, você estava tentando me proteger? And he said yes. E ele disse sim. I realized that he was not acting out of hostility, but attempted to be kind. E daí eu me dei conta que ele não estava agindo daquela maneira para ser hostil, mas na verdade ele estava tentando ser gentil, ser generoso comigo. His action was inappropriate, but his intention was good. A ação dele, o que ele fez foi inapropriado, mas a intenção foi boa. And I misunderstood what he was trying to do. E eu entendi mal o que ele estava tentando fazer. If the Lord hadn't spoken to me, revealing his real motive, Se o Senhor não tivesse falado comigo, revelando o seu motivo real,
I might have been unkind to him and destroyed our relationship. Eu poderia ter sido rude com ele e ter destruído o nosso relacionamento. As it was, our conversation was very different. Mas, da maneira como tudo aconteceu, a conversa que nós tivemos foi muito diferente. I thanked him for his attempts to shield me. Eu agradeci a ele pelas suas tentativas de me proteger, but told him it was necessary for me to take responsibility for my own actions. mas também disse a ele que era importante, que eu tinha que assumir a responsabilidade pelas minhas ações. I left that company more than 20 years ago, Eu saí daquela companhia há mais de 20 anos atrás. He and I are still close friends. Aquele homem e eu ainda somos amigos muito próximos. The Lord wants you and me to understand how important it is to remain open. O Senhor quer que você e eu entendamos a importância de ficarmos abertos. We must continue to ask, what do you want to say to me in this situation, Lord? Nós temos que continuar a perguntar para o Senhor o que o Senhor quer me falar dentro dessa situação. Especially when we think we already understand. Especialmente quando nós pensamos que nós já entendemos tudo. The intention to ask questions A intenção de fazer perguntas predisposes us to be open to new information. nos predispõe a estarmos abertos para novas informações. And it's getting new information that helps us to grow and change our minds about our limited understanding. E é receber informações que nos ajuda a crescer e ampliar a nossa compreensão limitada. How does this relate to formation? Sorry? How does this relate to formation? Relate to? How does it relate to? Como é que isso se relaciona com a formação da qual nós estávamos falando? Well, it's simple. No one can make you learn anything. É simples, ninguém pode fazer você aprender nada. It's an attitude of openness and a desire to change, a desire to learn that makes formation and new ways of thinking about things possible. É a atitude de estar aberto e o desejo de mudar, o desejo de the desire to change. The desire to, yes, a willingness to change. O desejo e a abertura à mudança que nos faz aprender as coisas. As we keep asking questions, the new information changes our minds, it changes our hearts, we grow. À medida que nós continuamos a fazer perguntas, as novas informações que nós recebemos mudam a nossa mente, mudam o nosso coração e nós crescemos. This is the way of the Lord. As we become His children, more open to learning, to questioning, to being fed new information, God inspires us. He teaches us. He shows us the way. We grow. Essa é a maneira como o Senhor age. Nós, enquanto nós, seus filhos, estamos fazendo perguntas, abertos a receber novas informações, aí nós vamos mudando, nós vamos crescendo. The attitude of openness is the key for all of God's work in our lives. A atitude de questionamento is the door? Yes, the foundation is the É a base do for all God's work in our lives. da obra que Deus quer fazer na nossa vida, a nossa atitude de abertura. So I pray for you as I pray for myself. Então eu oro por vocês da mesma forma que eu oro por mim mesmo, That we lift our hearts and our minds to the Lord. que nós possamos erguer os nossos corações e as nossas mentes até o Senhor.
in an attitude of openness and willingness to learn. Numa atitude de abertura e de desejo de mudar, de aprender. God has so much to teach us all. O Senhor tem tanto para nos ensinar. Thank you. Muito obrigada. Bom, bonito, né? Nós estávamos conversando na hora do intervalo e a gente partilhava sobre essas coisas, de escutar a Deus. Aí eu disse para ele que era muito bonito. E agora, quando ele chegou aqui, ele disse, eu sinto que eu devo partilhar isso com os outros. Né? Foi um ensinamento muito bonito, vocês não acharam? Thank you, Vincent. Bom, nós temos falado, para quem estava, até lá nos coordenadores, nós temos falado desde ontem, né, do módulo aqui de formação para coordenadores. E o Lázaro tem anunciado também nos intervalos, né? Então, todo mundo já sabe sobre essas apostilas, sim ou não? Sim. Tá. Então, nós temos 3 apostilas que fazem parte do módulo de formação para coordenadores. Módulo 1, que todos sejam um. Módulo 2, grupo de oração, um tesouro de Deus, do qual a Kátia tirou o ensino que ela nos deu. E o módulo 3, RCC, uma graça para a igreja. Eu já vou mostrar para vocês do que se compõe cada módulo, mas eu gostaria de contar para vocês como nasceram essas apostilas. Por que nós temos as apostilas? Vocês querem saber a história delas? Então, há 2 anos atrás, o Conselho Nacional estava reunido em Brasília e nós fizemos umas partilhas assim. Os coordenadores dos estados, tem alguns aqui, tem o Rogério, tem a Ildoara, o Manuel, né? Então, tem um monte de coordenador aí. Aí, reuniram por grupos de partilha para fazer uma análise da realidade da RCC no Brasil. E, principalmente, para vermos como a gente poderia enfrentar os desafios que nós estávamos sentindo nos nossos grupos de oração, arrefecimento do ardor, diminuição de número de participantes, falta de liderança. Então, foi feita um levantamento dos desafios que nós tínhamos pela frente. E foi pedido aos coordenadores lá estaduais que estavam reunidos debatendo, que eles viessem com com propostas de como enfrentar esses desafios. E foi discernido nos grupos que o que estava faltando, nós estávamos enfrentando uma necessidade urgente de formação de líderes, de formação de coordenadores. E que muitos dos coordenadores que já estavam exercendo cargos como coordenador de grupo de oração, coordenador diocesano, né, de ministério, eles não tinham recebido uma formação adequada para exercerem o seu ministério de governo, né? Porque coordenação é ministério também. Então, pediu-se aos conselheiros que eles colocassem tópicos que deveriam compor a formação dos coordenadores. E eles nos deram os tópicos. Então, o núcleo da comissão de formação, naquela época, era formado pela Kátia, o Virgílio, o Vicente da Intercessão, a Helena do Rio, eu, né? Então, o Rogério veio depois, né? O Júnior veio depois, mas naquela época nós nos reunimos e começamos, em resposta
ao que o Conselho Nacional nos pediu, nós começamos a fazer esses encontros. A gente escreveu ali o material em cima do que eles queriam, e nós começamos já a implantar. O primeiro encontro que nós tivemos foi no estado de São Paulo. Depois foi no estado do Rio, depois Mato Grosso do Sul e assim, Rio Grande do Sul. Mas as apostilas não existiam. Todo lugar que a gente ia para dar o encontro, as pessoas queriam material para reproduzir. Depois nós vamos falar um pouquinho, eu vou deixar para a Kátia, para a Lucimar e até para o próprio Rogério darem alguns testemunhos do efeito desses encontros nos lugares. Eu quero lembrar, assim, de um estado que a gente foi, que estava passando por muita dificuldade. Assim, liderança quase que não tinha nada. E a Kátia e eu fomos lá para dar esse encontro. Nós demos o encontro, grupo de oração Tesouro de Deus, um tesouro de Deus. Olhem os tópicos desse encontro, dessa apostila aqui. Grupo de oração Tesouro de Deus, que é o ensino que a Kátia deu para nós agora, né? Aí o outro é uma riqueza, o carisma da coordenação. Porque muitas pessoas não entendem que coordenar também é um dom de Deus, também é um carisma, também é um ministério, né? Então, fala-se sobre isso, o carisma da coordenação, as funções do coordenador, que é administrar, pastorear, liderar, formar, né? Que é também promover a unidade. Depois tem a formação do coordenador, né? A formação espiritual, a formação doutrinária. Depois nós temos autoridade espiritual, trabalhando assim os 5 pilares da autoridade espiritual. Porque um coordenador, para ser seguido, para motivar as pessoas, ele precisa não só ter autoridade de cargo, que entre nós a gente nem tem hierarquia, né? Assim, a gente coordena as coisas, é junto, né? Mas a autoridade espiritual, para que as coisas deem certo. Esse ensino, assim, é lindo. Depois, a importância da palavra no grupo de oração, né? E depois o louvor e a escuta profética, que é muito importante. O Vincent estava nos falando do dom da escuta de Deus e produzir os frutos do Espírito Santo. Então, ali a gente vai naquela passagem de Gálatas 6. Mas todo encontro, ele é muito experiencial. Nós aprendemos, é formação, mas ele tem muita espiritualidade e muita oração. E quando chegou no final desse encontro, a Kátia e eu nos sentamos e a Kátia disse assim para mim: Bea, não precisamos terminar o encontro, eles estão terminando. Um senhor lá que conduzia a música, ele pegou o microfone e dizia: a renovação não está morta, a renovação vive. E os outros iam lá e davam testemunho. E eu e a Kátia sentados, olhando. É esse o efeito que cada um dos módulos tem produzido aonde se vai. É muito bonito, né? A Lucimar tem um testemunho bonito também na diocese dela. Então, essa é Grupo de Oração Tesouro de Deus. RCC é uma graça para a igreja. É importante porque nos faz entender quem nós somos dentro da igreja, nos situa. Aí fala dos diferentes conselhos na RCC, né? O que é a estrutura da RCC. E fala dos organismos. Todo mundo aqui sabe o que é o ICRIS? Agora sabe, né? Tem alguém que ainda não sabe o que é o ICRIS? Tem gente que ainda não sabe. O ICRIS é o Escritório Internacional da Renovação. Ele está
localizado em Roma, e ele tem representantes de todos os continentes. A América Latina tem 3 representantes, né? Que é a Sheine, que está aqui conosco, a Maria José, do Chile. A Sheine representa a América Central, a Maria José representa a América do Sul, países de língua espanhola. E como o Brasil é o único país da América Latina que fala outra língua, o Marcos representa os países de fala portuguesa, né? Mas todos os continentes estão representados lá no ICRIS. E ela é uma instância de discernimento para a renovação do mundo. Aí tem o CONCLAT. Você sabe o que é o CONCLAT? Quem não sabe? É o Conselho Carismático Latino-Americano. O Miguel é o presidente do CONCLAT, a Sheine é vice-presidente. E assim vai. Agora, eu não vou contar todo sobre os conselhos, né? Ali a gente aprende o que é colegialidade, palavra difícil, né? Depois que a gente explica, aí fica tudo tão claro, fica até mais fácil coordenar. Depois tem o carisma de administrar, tem a vida de santidade do líder, a história da RCC, é muito bonita, enfim, o chamado e o envio do coordenador, o carisma do pastoreio, né? Esse é o módulo 3. E o módulo 1 é sobre unidade. Lindíssimo, gente. Esse módulo também. Olhem os assuntos do módulo da unidade. Por que buscar a unidade? Unidade ecumênica com outras denominações religiosas, né? Advertência de Jesus para quem não produz frutos de unidade. A igreja e a renovação carismática católica. Como construir a unidade, orando pela unidade. Agora, mais uma coisa que tem que ser dita sobre esses 3 módulos. Não precisa necessariamente o módulo 1 ser dado primeiro, o módulo 2 depois, não tem essa sequência. Vamos supor que em determinada diocese, vocês estejam tendo assim um problema maior de que os grupos de oração estão desanimados, já não se vive os carismas dentro do grupo de oração, a palavra é deixada de lado. Qual é o módulo que vocês vão escolher? O do grupo de oração, que é o 2, mas vocês podem dar em primeiro lugar. Se vocês acham que precisa ter uma compreensão maior, quem nós somos, o que é RCC? O que são os conselhos? Qual é a atribuição de cada um? Qual é o módulo? O 3. E se está faltando, vocês estão tendo um problema de unidade na diocese, é o módulo 1. Entenderam? Mas eu posso garantir para vocês que é uma bênção. Lucimar, tu gostaria de dar o teu testemunho? É bem simples, porque vocês vão perceber que o efeito desse encontro, ele vai se dar de acordo com a realidade da nossa diocese, né? Na minha diocese era necessário realmente parar e pensar como fazer tudo aquilo lá acontecer dentro dos grupos de oração. Depois que terminou o encontro, né, esse encontro mexeu tanto assim conosco, da liderança, que nós marcamos um retiro para a liderança da diocese, para que realmente tudo aquilo que foi falado ali no encontro, junto com os coordenadores, que nós pudéssemos cuidar, zelar, para que realmente se executasse dentro dos grupos de oração. E eu me recordo que quando nós paramos para refletir aquilo que já tínhamos ouvido no encontro, o Senhor nos moveu a resgatar as profecias que Ele tinha dado para a nossa diocese.
E ao olhar para as profecias, o nosso coração se dobrou diante de Deus, de ver assim que muitas coisas deixaram de acontecer porque nós deixamos de obedecer. E naquele momento, nós começamos a falar assim, que juntos, unidos agora, todas as cidades da diocese, todas as lideranças de ministérios, nós iríamos discutir como fazer que o nosso grupo de oração tivesse a escuta, que o nosso grupo de oração resgatasse o louvor, que o nosso grupo de oração tivesse a palavra de Deus como algo essencial para a nossa vida, e essa palavra fosse anunciada dentro dos grupos com todo o poder e autoridade que ela tem. Como fazer para que no meio de nossas reuniões de lideranças, de servos, além de escutar a Deus, nós também pudéssemos ter momentos de amor fraterno, de cura para nós. E foi muito rico esse momento, porque conforme nós estávamos elaborando como, todo mundo deu sugestão, mas não sugestões humanas. Todo mundo realmente se voltou para aquela necessidade e se sentiu parte, responsável daquilo. Isso assim, eu vejo que foi fruto da aplicação desse módulo lá. E nós também não tínhamos a apostila naquele dia, porque ela não tinha sido elaborada ainda. E vocês sabem qual foi o resultado dessa reunião nossa de lideranças após o retiro? Nós iniciamos um plano de ação para a diocese, coisa que até então não se tinha. E nós levamos, as lideranças levaram para as cidades e para os grupos esse como executar. Agora, essa liderança levou isso se sentindo parte, comprometida com aquilo. E os frutos começaram a aparecer. Eu posso testemunhar para vocês que os grupos de oração que colocaram na prática o exercício do louvor nos seus grupos, que resgataram ali o uso dos carismas nos seus grupos, que começaram a ter essa escuta profética dentro dos grupos de oração, o povo foi voltando. O grupo foi crescendo, amadurecendo. Outros grupos já começaram a surgir. E eu digo para vocês, aquela palavra que eu falei, que era promessa dada para nós no encontro, nós estamos vendo ela se concretizar. Amém? Então, esse é o testemunho da minha diocese. Não foi assim uma coisa própria de uma pessoa, de um grupo, não. Foi algo que o Senhor mexeu na diocese todinha, todos nós sentamos. E vocês sabem por que a gente sentou para conversar sobre isso? Porque o encontro era para liderança. O Rogério chegou lá, era um encontro para liderança. E eu tive assim, sabe, o carinho. E eu falo isso porque eu fiz assim mesmo, eu tive o carinho de escrever uma carta para todos os coordenadores de grupo de oração da minha diocese. Uma carta em especial para cada coordenador de cidade. E eu esperava que pelo menos 90% tivesse presente, se não 100, mas pelo menos 90%. Quando nós fomos fazer o cálculo, né, da porcentagem de participação, nós vimos que tinha apenas 58% de participantes. Aquilo mexeu comigo, eu falei, poxa, uma riqueza dessa, se nós pararmos só no que aconteceu no encontro, essa riqueza não vai chegar naqueles outros grupos. Aí eu tive uma outra iniciativa. Com tudo o que estava ardendo no meu coração, além de reunir o conselho, eu liguei para os coordenadores de oração que não estavam, de grupo de oração que não estavam lá. Foi um trabalho difícil. Tinha uns que arrumaram milhões de justificativas.
Mas eu já comecei a ver eles de volta nas reuniões que a gente faz na diocese, nos encontros que a gente faz na diocese. Foi fácil? Mas Deus está nos fortalecendo para isso. Fortaleceu a visão do conselho, a visão do núcleo, a visão dos coordenadores, e eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer. E Ele quer fazer isso. Desculpa, mas isso é um exemplo prático de pastoreio, né? Pastoreio. Amém. Vicente de Goiânia vai nos dar um testemunho também. A gente diz de Goiânia porque ele é o coordenador da arquidiocese. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso para vocês, estou muito surpreendido pelo que Deus tem feito desde a reunião do conselho, aí veio o fórum e também agora no encontro nacional. Porque muitas coisas que têm sido falado aqui, o ano passado eu assumi a Arquidiocese de Goiânia. Quem aqui também é coordenador novo, né? Coordenador arquidiocesano novo. E quando a gente assume meio perdido, sem saber o que fazer. E nós oramos muito, eu juntamente com o conselho da nossa arquidiocese, nós oramos muito, porque quando eu assumi, a demanda era grande, a reclamação e a murmuração era muito grande. Para ter uma noção, nosso conselho arquidiocesano, ele é composto de mais de 60 pessoas. O número de pessoas que participavam das reuniões do conselho beirava em torno de 29 pessoas, 30 pessoas. Como mudar uma arquidiocese com um conselho que não assume? Então, orando, o Senhor nos deu a graça de um plano estratégico que contempla grande parte de tudo isso que tem sido falado aqui no encontro, que foi falado no fórum. Grande parte mesmo. Como priorizar a formação da coordenação. E nós começamos então a priorizar a formação da coordenação. Desse conselho tão pequeno que não assumia, hoje nós temos uma média de participantes de 55 pessoas. De 256 grupos de oração, muitos sem forma, muitos que não viviam carisma, hoje nós temos mais de 60% que estão funcionando e funcionando bem. Hoje nós temos uma formação continuada na arquidiocese, na liderança, para o coordenador, onde toda essa visão do que é coordenar, do que é planejar, do que é administrar a obra do Senhor, foi aplicado e está sendo aplicado também. Então, um grande exemplo, o coordenador do grupo de oração que estava perdido e não sabia o que fazia. Gente, em 4 meses, nós temos experiência em Goiânia de grupo de oração de 25 pessoas, 150 pessoas hoje. Por quê? Porque o coordenador, ele entendeu que a obrigação de todos os servos é muito importante, mas a primeira é a dele. Se ele não fizer, os outros não vão fazer. Então ele tem sido o primeiro a buscar a formação, e isso tem levado a equipe dele a querer participar das formações também, e assim eles estão aplicando tudo aquilo que eles estão aprendendo. Como, por exemplo, eu quero reforçar isso que a Bia falou, o pastoreio administrativo. E o engraçado é que nós temos descoberto que o grande segredo da coordenação está no pastoreio. Coordenador que pastoreia bem, a gente se perde e acaba não fazendo nada. Então façamos aquilo que o Senhor quer que a gente faça nesse tempo oportuno. E eu tenho visto, a gente se perde e acaba não fazendo nada. Então façamos aquilo que o Senhor quer que a gente faça nesse tempo oportuno. E eu tenho visto, e eu concordo com todas as orientações, o tempo oportuno é dar formação para os nossos líderes. De maneira especial, para os coordenadores dos grupos de oração. Porque se a formação não chegar até eles, o grupo de oração não vai ser aquilo que Jesus quer que seja. Amém? Então, quero aqui expressar minha alegria muito grande em tudo que tem sido dito. E a nossa arquidiocese, graças a Deus, nós temos uma arquidiocese muito mais carismática hoje. Amém. Muito bom, Vicente. Uma palavra rápida também, sobre a questão ontem nós falávamos no workshop de coordenação sobre a eficácia
do ministério. Pelo menos 3 pontos são fundamentais para que a gente consiga fazer com que o desejo do coração de Deus, aquilo que Ele plantou também no coração das lideranças, seja do Conselho Nacional, mas também nas diversas lideranças da renovação, possam acontecer com eficácia. São pelo menos 3 pontos necessários. Primeiro, há um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ninguém pode ser coordenador de grupo de oração, de diocese ou qualquer outra instância, ou coordenador de ministério de formação, ou mesmo assumir a formação sem o primeiro passo fundamental, o encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque muitas vezes sonhamos com muitas coisas e o nosso encontro pessoal com Jesus pode ficar de aparências, não um encontro profundo, não um encontro autêntico. O primeiro ponto é o encontro pessoal. O segundo ponto é a capacitação do Espírito. Ou seja, para assumir um ministério, para assumir um ministério e mesmo de coordenação ou de formação, é preciso que haja, depois do encontro pessoal, um chamado específico para aquilo. Porque às vezes queremos fazer muitas coisas, ou nos sobram muitas coisas. Mas não adianta fazer por fazer, ou fazer apenas porque não tem quem faça. Nós sabemos que a renovação carismática nos deu esta graça de poder fundamentar as nossas ações, os nossos serviços, em um carisma específico, e o Espírito não deixa de dar o carisma, de derramar o carisma. Então é preciso, na hora de escolher, na hora de discernir os coordenadores e também os formadores que vão estar trabalhando, é importante perceber se é realmente o carisma da pessoa, se aquele é o chamado, se há uma capacitação espiritual. Lógico, muitos foram chamados e o encontro pessoal foram para todos, mas a cada um foi dado o Espírito conforme lhe apraz, diz a palavra de Paulo aos Coríntios. Então, além do encontro pessoal, é preciso também uma capacitação do Espírito que fundamente, que alicerce o nosso chamado. Mas isso ainda não é tudo. Uma vez que entendemos que recebemos o chamado, que a comunidade fez o discernimento de que você deveria ser um coordenador ou um formador, então é necessário um terceiro passo. E daí o documento de Aparecida, número 285, diz o seguinte: a vocação e compromisso de ser discípulo e missionário de Jesus Cristo requerem clara e decidida opção pela formação dos membros de nossa comunidade. Significa que eu descobri, ou a comunidade descobriu que eu sou chamado a esse ministério, então eu preciso também aderir à proposta de que eu tenho que me ocupar com a formação dos membros do meu grupo de oração, da minha diocese. E isso tem que ser uma opção radical. Primeiro, de que eu mesmo me forme, de que eu busque essa formação, de que eu seja formado a partir daquilo que é o meu chamado. E depois, eu me torno responsável de formar os membros, o povo que Deus me confiou. Esses 3 elementos, essas três etapas da experiência de serviço precisam ser obedecidas. Já não podemos mais escolher coordenadores ou formadores ou qualquer outro membro de ministério sem a visão carismática, sem a visão do carisma, do chamado, de setorizar, de fragmentar, de ir distribuindo as pessoas para fazer o serviço apenas porque tem que fazer. É preciso um discernimento carismático, de escuta, e depois desse discernimento, encaminhar para a formação. Esse material, então, ele não pode mais ficar aí escondido. Eu comentava ontem com os coordenadores, temos 1 ano aplicando esse encontro, mas uma grande maioria ainda das dioceses do nosso país ainda não foram atingidas, ainda não foram alcançadas. Rogério, ontem nós fizemos as contas errado. São 2 anos. 2 anos. Né? Há 2 anos atrás. E a gente imediatamente começou. 2 anos.
E veja, então nós não podemos continuar, porque nós demoraríamos séculos para conseguir atingir todo o nosso país. E o Senhor está querendo pressa, o Senhor está querendo que nós corramos com isso. O Marco mesmo dizia que ele vai nos propor a ir algumas metas, de que esse encontro tem que acontecer em nosso país, e depois ele vai nos instruir no período, mas me parece que no máximo em 2 anos mais, todas as dioceses do nosso país têm que ter esse encontro implantado, e não apenas de modo de socorro, como um remédio. A Beatriz comentava bem, se a dificuldade que você está passando hoje é de divisão, então tem uma resposta. Mas não podemos esperar apenas que os problemas surjam para poder aplicar o encontro. O encontro também é uma forma de preservar, de garantir que não caiamos nos erros. E depois não é aplicar uma vez. Esse deve ser um encontro já de agenda diocesana para se tornar permanente, porque as coordenações vão mudando e os novos devem sempre ir recebendo este encontro. Por fim, nós temos uma comissão, uma assessoria, na verdade, que auxilia as dioceses ou estados que precisam também desse encontro. E junto agora com o Ministério de Formação, unindo as forças, nós vamos nos organizar nos estados, nas dioceses, e daí também o Ministério de Formação, junto com o Ministério de Coordenação, em uma unidade que a gente precisa intensificar, amém? Vamos nos unir para aplicar esse encontro, tendo sempre um apoio dessa assessoria nacional. Alguns estados, por exemplo, como São Paulo, Santa Catarina, também organizou-se numa assessoria estadual para apoiar a implantação desses encontros. Então eu gostaria de dizer isso, que depende realmente agora do nosso empenho. Já ouvimos o Senhor, já sabemos que é a vontade, agora precisamos agir. Amém. Gente, vocês entenderam bem, porque algumas pessoas perguntaram assim, mas quem é que vai passar esse material, vai ensinar, né? Então, entenderam o que o Rogério falou? Não precisa ser necessariamente o Ministério de Formação, porque tem algumas dioceses e que não tem formadores de formadores ainda. Pode ser, pode pedir ajuda para os pregadores, a coordenação diocesana ou estadual, sabe quem vai ter condições, não tem regras fixas. O que nós gostaríamos, porque partiu de uma necessidade, é de que ele fosse repassado. Cada diocese, cada realidade dentro da sua realidade, sem aquela coisa de tem que ser esse, tem que ser equipe nacional, tem que ser formador de formador, não. Dentro da sua realidade, cada um vai descobrir as pessoas certas para passar o encontro, tá? Entendido? E fica bom assim para vocês? O que vocês acham? Levanta a mão quem acha que está bom assim. Então tá bom. O Gerson, que é o coordenador da Arquidiocese de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ele quer falar conosco também. Rapidamente, irmãos. Logo quando nós entramos nesse auditório para começar a nossa reunião da tarde, o Senhor me colocava uma emoção muito forte no coração, já no início da ministração da música, quando eu vi o irmão cantando e ministrando a oração. Depois, quando a Kátia foi começar a pregação dela, da formação, o Senhor foi confirmando isso no meu coração. A emoção que Ele me dava, que Ele nos chamava a ser tecedores de teia. Você é chamado a ser um tecedor de teia. Diga isso para o teu irmão do teu lado. Você é chamado a ser um tecedor, um tecelão de teias. Eu não entendi muito bem quando o Senhor falou isso para mim, porque a imagem que Ele me deu, irmãos, eu não entendi muito bem por que o Senhor me falou isso, porque a imagem que Ele me deu no início, sabe o que era? Eram de aranhas pretas, gordas,
peludas, com os pelos bem eriçados. E quando a gente, na renovação carismática, vê aranha, nós pensamos que aranha é Satanás, né? Que é coisa do mal. E eu não queria falar isso, e o Senhor me dizia assim: eu criei tudo, e toda a criação deve me louvar, até mesmo as criaturas que eu criei devem me louvar, até as aranhas têm que louvar ao Senhor, sabiam? Os elefantes não têm que louvar ao Senhor, as aranhas também. E o Senhor me colocava que nós éramos essas aranhas com os pelos eriçados. Sabe por quê? Cheio do Espírito Santo, para quando nós saíssemos daqui desse encontro, desse final de semana, quando nós fomos chegando em cada cidade, em cada diocese, nós iríamos ir tecendo teias pela unidade, pela força do Espírito Santo. E nessas teias que nós iríamos ir tecendo, seriam teias que iriam capturar almas, como a Kátia falava antes. Vocês se lembram? Resgatar almas para Deus. Ela não falou isso? Essa emoção que Deus me dava e Deus me mostrava. Que nós vamos tecer teias para resgatar almas para o Senhor. Então nós somos chamados a ser tecelões de teias. Amém? Diga isso mais uma vez para o teu irmão. Você é chamado a ser um tecelão de teias. Domingo, quando você sair daqui, saia e comece, na ousadia do Espírito Santo, a tecer as teias para resgatar almas para o Senhor. Amém? Bendito seja. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queria pedir só para que ficássemos em pé para concluir esse momento que os coordenadores e o Ministério de Formação estávamos aqui reunidos, consagrando a Nossa Senhora tudo aquilo que nós partilhamos nesse workshop, aqueles que chegaram depois também. Gostaria que rezássemos juntos então, agradecendo por esses 2 dias de workshop de formação, desses 2 ministérios de coordenação e formação, também por todos os outros, tudo aquilo que Deus encaminhou-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Diga para um irmão que está aí próximo de você: Deus abençoe a sua missão, meu irmão. Amém.